Você já parou para pensar quem que está no comando das suas decisões? Seja ela uma decisão financeira, seja a decisão de algo importante, será que é você ou são as vozes na sua cabeça? É exatamente esse o tema da live de hoje. O que são essas vozes e o que essas vozes estão dizendo para você? E mais ainda, como você está decidindo, como você está tomando as decisões na sua vida, ouvindo ou calando essas vozes que estão na sua cabeça. Boa noite, Alves, boa noite, Shirane, sejam bem-vindos. E é exatamente isso que eu vou falar na live de hoje, né? O que dizem as vozes na sua cabeça e um guia para você poder silenciar essas vozes ou usar elas a seu favor. Então, já coloca aqui, já clica no aviãozinho aqui do lado, já compartilha com alguma pessoa que você gostaria que viesse aqui para assistir, para pegar esse conteúdo, aplicar na sua vida. A Jura já chegou, boa noite Jura, tudo bem? Já clica aqui no aviãozinho, clica no coraçãozinho e encaminha para as pessoas, para que isso apareça para mais pessoas, porque hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Boa noite! Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Essas vozes que nós ouvimos todos os dias, independente na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, na hora que eu estou fazendo qualquer coisa. E mais ainda, nos momentos que eu ou vou tomar uma decisão ou já tomei essa decisão e fica aquela voz me questionando. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não deveria ter feito de maneira diferente? Cláudio Caetano já apareceu por aí, boa noite. E eu queria agradecer vocês que estão aqui agora, a Jura, a Shirane, o Alves, o Cláudio que chegaram aqui e você também que está assistindo aqui no gravado. Fica até o final, olha esse conteúdo, pega o que te serve, aplica na sua vida, porque já vai ajudar muito você para que você tome as melhores decisões ou não fique se martirizando por conta delas. Então eu comecei essa live perguntando, né? Você já parou para pensar quem realmente está no comando das suas decisões? Será que é você? Ou será que são as vozes na sua cabeça? E esse diálogo interno é o mais difícil. Porque quando você fala com alguma pessoa e você quer parar de ouvir ela, você manda ela ficar quieta, você sai de perto, você, enfim, não ouve a mensagem que ela te mandou. Isso você consegue, porque isso está no seu controle. Mas essas vozes que estão dentro da nossa cabeça, essas são as mais difíceis de calar. E na maioria das vezes, elas tentam nos sabotar. Por que que elas tentam nos sabotar? Na maioria das vezes, mas não todas as vezes. Porque essas vozes nada mais são do que os nossos próprios pensamentos. Existe até, eu não sei se é uma história real ou um relato, enfim, uma experiência, em que uma criança ela foi levada ao psiquiatra porque ela estava falando que estava ouvindo vozes. E falava que ouvia voz, ouvia voz, ouvia vozes. E no final das contas, foram perceber que o que ela estava ouvindo, na verdade, eram os próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são como se fossem vozes, falando praticamente todas ao mesmo tempo. E elas são compostas por nossas crenças, nossas emoções, nossas experiências, nossos medos, tudo aquilo que nós já vivenciamos, ela é a construção do nosso eu. Não somos aquilo que nós pensamos, mas isso faz parte de nós. Por isso, um cuidado para entender como que essas vozes estão impactando na nossa vida. Imagine que a nossa mente ela é como se fosse um conselho diretor, né? Há um grupo de pessoas discutindo sobre um determinado assunto e cada um tem uma opinião diferente. E eles vão falando, vão debatendo, vão discutindo e aí você não sabe, num conselho diretor, é tomada uma decisão colegiado, digamos assim, a melhor opção, mas isso acontece internamente e nós não sabemos quem nós devemos ouvir. Já passaram por isso? Já se pegaram pensando, caramba, por que eu estou pensando isso? Nossa, nada a ver, sai de mim pensamento.
Essas são as vozes que nós ouvimos. Já passaram por isso? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Para quem está chegando agora, para quem está me ouvindo, né, meu nome é Adriano e eu trabalho, sou educador financeiro a todo instante, a Shirane colocou. A todo instante, ainda bem, né, porque isso significa que você está pensando. Eu sou educador financeiro comportamental, tenho uma metodologia que eu levo educação financeira com esse olhar de comportamento, com esse olhar de emoções, para que você tenha uma vida rica, uma vida próspera, uma vida que faça sentido. E eu desenvolvi um método, né, que são baseados em 5 pilares: pilar técnico, emocional, comportamental, relacional e energético. E eu relaciono tudo isso com as nossas decisões financeiras. Mas tudo que eu falo aqui vale para qualquer área da vida. Então aproveita, vocês que estão aí, já clica no aviãozinho. Aliás, eu vou até fazer isso porque eu não fiz, eu esqueci de fazer, já vou convidar um monte de gente. Aproveita para convidar também todas as pessoas para assistirem essa live. Terminando aqui. E para quem que é essa live então? O meu propósito, né, dentro desse conteúdo é trazer um guia, como todas as outras lives, eu sempre trago um conteúdo, trago um tema e também ferramentas que pessoas pagam para ter, para usar e para ter um acompanhamento, e vocês estão aqui recebendo isso gratuitamente. Então vocês podem pegar tudo que vocês aprendem aqui e aplicar na vida de vocês. Então, trazer um guia para identificar essas vozes, o que elas estão querendo dizer, entender qual é a sua origem, né? Aprenderem a tomar decisões, sejam elas financeiras, sejam elas para a vida, de forma que essas decisões elas sejam mais conscientes e alinhadas com os objetivos que vocês têm, sejam eles financeiros ou não. Aprendendo a ouvir essas vozes, no caso, a silenciá-las ou utilizar elas a seu favor. E para quem que é esse conteúdo? Para você que está constantemente nessa luta interna, ouvindo um monte de vozes, um monte de pensamentos e às vezes está até perdendo essa batalha, permanecendo onde está, não tomando decisão, não evoluindo, seja por medo, seja por ansiedade. Então, para você que está passando por isso, ou já passou por isso, ou quer aprender a lidar com isso, quando isso acontecer na sua vida, esse conteúdo é para você. E como nós podemos definir essas vozes, que são, na verdade, né, padrões de pensamento, padrões de sentimento, que são profundamente enraizados em nossa mente, né? Uma definição mais clara, e trago exatamente relacionando com tudo aquilo que eu ensino na minha metodologia. Essas vozes elas são formadas pela combinação de todos esses pilares. O nosso pilar técnico, por exemplo, o nosso conhecimento, né, seja ele financeiro, no caso de finanças, ele é uma voz que vai conversar com a gente. O nosso pilar emocional, as nossas crenças sobre o dinheiro, como eu lido com as emoções, é uma outra voz. O nosso pilar comportamental, nosso padrão de comportamento ou a repetição do padrão de comportamento de outra pessoa. Quantas vezes vocês já não pensaram assim, eu vou fazer tal coisa. Mas fulano faz daquele jeito. Essa voz está te influenciando de alguma forma e é por conta de um comportamento. Nosso pilar relacional, então nem se fala. Vozes de outras pessoas falando aqui no nosso ouvido. E essa pessoa nem está perto, é apenas a nossa projeção, o que nós guardamos de tudo aquilo que as pessoas falaram para a gente. E a nossa, claro, energia, a nossa visão de mundo, como eu enxergo o mundo ao nosso redor. Nossos pensamentos, eles são uma construção de todos esses pilares. Por isso que a origem das nossas vozes, elas estão baseadas principalmente nas nossas crenças, nas nossas dependências emocionais, nas nossas experiências, nos nossos traumas, nos nossos medos, anseios. Tudo isso acaba vindo e influenciando as nossas decisões. Quantas decisões você deixou de tomar pelo medo ou porque você lembrava de alguém que dizia algo para você? Por exemplo,
uma cliente minha, ela tinha uma voz, ela me disse, eu percebo como se fosse uma voz dizendo para mim que eu não posso gastar dinheiro. Tudo bem, às vezes é bom ouvir essa voz mesmo. Mas ela trabalhava, ela tinha dinheiro, ela guardava dinheiro, mas toda vez que ela ia comprar alguma coisa para ela se sentia culpada, que ela não se sentia merecedora daquele algo que ela estava comprando para ela. Ou seja, ela não tinha permissão. Eu acho que voltou agora, né? Agora acho que vocês estão me ouvindo. Então eu estava dizendo que essa cliente ela não tinha permissão para desfrutar do dinheiro, desfrutar do trabalho. E quando nós fomos conversando, quando nós fomos alinhando, tentando enxergar onde que estava o fundo dessa situação, do porquê ela não se permitia, ela lembrou de um fato que toda vez que o pai dela dava um presente para ela, ele falava assim, nossa, cuida porque custou caro, hein? Vê se não vai estragar porque eu gastei meu dinheiro com isso, né? E depois ele cobrava ela por isso. Ah, por que você não vai fazer aquilo? Lembra que eu te dei o presente? Entende? Então, a voz dela era qualquer coisa que eu vá comprar para mim ou que eu vá ganhar de presente, eu vou receber uma cobrança depois. Então, com isso, ela desenvolveu nela um bloqueio para ter as coisas, para conseguir as coisas para ela. No fim, então, era um trauma de alguém que dizia, independente da intenção, se era para proteger, se era para conservar o brinquedo ou aquilo que ele tinha comprado, mas para ela isso soou como não permissão, não se permitia ter as coisas. E toda vez que ela ia comprar alguma coisa, então essa voz dizia, não faz isso, você não vai cuidar, você não merece isso, e ela acabava deixando de prosperar, deixando de desfrutar daquilo que o dinheiro poderia proporcionar para ela. Então, por isso é importante de nós entendermos e ressignificarmos. Quando ela entendeu que era isso, ela falou assim, pô, não faz nem sentido, eu era criança. Independente da intenção que acontecia na época, hoje não faz sentido mais para mim essa situação. Eu posso sim comprar as coisas para mim, eu posso sim desfrutar do dinheiro. Então é onde você vai ressignificando e é um dos passos que daqui a pouco eu vou trazer para poder melhorar essa conversa, esse diálogo interno com as nossas vozes. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Então, quando você está prestes a tomar uma decisão ou já tomou uma decisão, está num processo pós-decisão e veem essas vozes, começa a ter esse diálogo interno, você precisa prestar atenção em algumas coisas para já ir analisando a veracidade dessa voz, de quem são essas vozes. Então, por exemplo, quando você pensa em dinheiro, quando você pensa em tomar uma decisão, seja para investir, seja para comprar alguma coisa, seja, enfim, para assumir um compromisso financeiro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira frase? Que voz você ouve, né? Quais são as palavras, as frases quando você pensa em dinheiro? Quando você pensa em ter muito dinheiro? Ou quando você pensa em ficar sem dinheiro? Se você começar a analisar o seu sentimento, o seu pensamento, quando você começa a colocar essas questões, né, para pensar, você já vai começar a ouvir quais são as vozes, que tipo de vozes estão falando com você. Quais são as emoções que você está sentindo quando precisa lidar, seja com uma frustração financeira, seja com um ganho financeiro. E todas essas vozes, elas começam, por exemplo, eu vou fazer um investimento, mas investimento é difícil. E se você perder dinheiro? De quem é essa voz? É minha? De quem eu lembro quando eu ouço essa voz? Não vai investir não, porque investimento é arriscado, você pode perder tudo. Não vai lá naquela história de bolsa de valores, não, coloca aqui na poupança que é melhor. Se você parar para pensar, você vai dar até nome
para essas vozes, você vai lembrar até de quem é. E o passo para você identificar essas vozes é exatamente isso. Se perguntar, olha só, um diálogo interno que você faz. De quem é essa voz? Ou de quem são essas vozes? São minhas vozes ou são vozes de outra pessoa? É isso aí, é onde eu vou chegar depois. A voz é, será que vai dar certo? Ah não, será que vai dar certo? É exatamente um questionamento. Esse questionamento, eu pensei que você ia falar assim, não, vai dar certo. Essa voz, vai dar certo, é outra voz positiva que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa questão, será que vai dar certo? É uma dúvida sua? O que essa voz está tentando revelar para você? Se está perguntando, será que vai dar certo? É uma dúvida. Se há dúvida, significa que você não tem certeza do que está fazendo. E tudo que é incerto nos causa medo. Então essa voz está te alertando. Será que você está fazendo? Está sabendo o que você está fazendo? Entende? Então essa voz ela pode te paralisar e falar assim, será que vai dar certo? Melhor não fazer isso. Ou, será que vai dar certo? Como que nós podemos diminuir o risco de algo ruim acontecer? Então, essa é a conversa que nós precisamos ter com as nossas vozes. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? E para além disso, se você identificar que é a voz de alguma pessoa, nossa, uma pessoa falava muito isso para mim, falava que não posso investir, o nome dela é fulano de tal, né, o nome da pessoa. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, seu marido, esposa, seu amigo do trabalho. Isso revela, quando você consegue identificar outra pessoa que é dono dessa voz, você pegou emprestado o pensamento dele, a voz dele, isso revela uma dependência emocional. A Júlia colocou, mas sempre desobedecia a voz. Às vezes, é uma possibilidade, você pode desobedecer ou pode acatar. Vai depender, né, do seu grau de vontade de fazer aquilo e vencer as vozes que estão. Mas se você tomou uma decisão, significava que você definiu que seria o certo, tá? Por que é importante olhar para essas vozes? Porque muitas vezes, né, essas vozes elas são de outras pessoas que têm até um certo comportamento. Pode ser um crítico, seja você mesmo o crítico, seja outra pessoa o crítico. Por exemplo, você nunca vai conseguir, você não é bom o suficiente, né? Você não está fazendo nada. Quantas vezes você ficou o dia inteiro fazendo um monte de coisa, aí você olhou e falou assim, caraca, eu não fiz nada hoje. Será que você não fez nada? Mas está lá, às vezes você fez muita coisa, mas não teve o resultado que esperava e vem o crítico nas suas costas com o chicote. Nossa, não fiz nada hoje. E isso nos tira a energia. Você passa o dia inteiro fazendo o que você iria fazer e no final você fala, nossa, não fiz nada. Às vezes, não é você que disse isso, mas muitas vezes outras pessoas já disseram tantas vezes isso para você que você internalizou essa voz. E aí você acaba caindo numa situação que pode dizer assim, quer saber? Não vou fazer mesmo, porque nada que eu faço dá certo. Tem uma voz que me fala, não fez mais que obrigação. Quem disse isso para você? Porque você só está repetindo alguma coisa que te disseram. E essa voz é irritante e insistente, com certeza é. Então percebe, não foi você que disse a primeira vez isso para você. Você ouviu isso em algum lugar. Seja na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta. E hoje você até pode estar repetindo isso para você e para outras pessoas. E outras pessoas vão pegar essa definição sua e vão repetir na vida delas. Oi, Emerson, boa noite. Entende? Então essa é a voz do crítico. E o crítico ele é um padrão controlador. E acaba tirando a sua energia. Ele te critica tanto, ele te chicoteia tanto que você depois entra em parafuso. Principalmente quando a pessoa está empreendendo, quando ela está mudando, fazendo transição de carreira, quando ela está fazendo algo novo, quando ela quer alcançar algo
que ela nunca fez e ela precisa se movimentar. Só que daí essa voz acaba sabotando. Por quê? Diz que não está fazendo o suficiente ou que não fez mais que obrigação. E o não fez mais que obrigação tira um outro comportamento nosso, que é o de agradecer e celebrar. Toda vez que você faz alguma coisa e tem uma conquista, você precisa agradecer. Lembra lá quando eu falei do pilar energético? A gratidão é uma das maneiras de vibrar na abundância. Se você repete essa frase, não fez mais que obrigação, que tipo de conquista você vai ter? Não importa o que você obtenha na sua vida, o crítico vai estar te dizendo, não fez mais que obrigação. Como que você se conecta com a fonte de inesgotável abundância com essa frase? Tenho dificuldade em celebrar pequenas conquistas, porque essa era a minha obrigação. É exatamente isso, entende? E se você não consegue olhar as pequenas conquistas, você nunca vai alcançar ou enxergar as grandes conquistas, porque são as pequenas que levam você para o resultado final. Lembra que escassez não é a falta, escassez é a perspectiva de falta. Se você faz, mas não celebra, não percebe a conquista que você teve, você está vibrando na escassez. E essa voz, ela está fazendo você permanecer isso daí. Não é só você, é porque você disse, mas essa não fez mais que obrigação, às vezes até eu repito isso. Seja para minha filha, seja para uma outra pessoa, é quase que inevitável. Porque nós estamos rodando no piloto automático com essas vozes. Por isso que nós precisamos bloquear, interceptar, combater esse tipo de pensamento. Combater esse tipo de pensamento também é decisão. Veio a voz, não fez mais que obrigação, falou, opa, pera lá, não é bem assim que funciona. Eu fiz, tapinha nas minhas costas, parabéns, continue. É sobre isso. A voz, ela não pode nos sabotar, porque existe uma outra voz que é o sabotador. E ele te sabota de maneira diferente. Vai lá, você merece, só se vive uma vez. Você fez tudo o que você podia, você merece, vai lá. Não vai para lá não, você não tem que ficar naquele lugar. Para que sair da zona de conforto? O sabotador, ele vem com a seguinte voz, para quê? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Boa noite, Leonardo. Entende? Para que você precisa economizar tanto? Para que você precisa estudar tanto? Para que se dedicar tanto? E o fato de você não continuar fazendo, você não cresce, porque você se sabota. Essa é a voz do sabotador. E ele vem mascarado de bom moço. Não faz isso não. Para que fazer isso? Fica aí, muito mais fácil. Oi, Lujan, boa noite, tudo bem? Entende? Então, olhar o crítico, ele escorraça. Ele vai lá e fala, não fez mais que obrigação. Você nem é bom o suficiente. Você nunca vai conseguir. Já o sabotador, não. O sabotador, ele vem disfarçado. Ele fala, não precisa disso não. Nem vai fazer isso. Para que economizar? Só se vive uma vez. Entende? Se você não fizer isso, vão falar mal de você. Oi, Mônica, boa noite. Então, o sabotador é o que a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele vem disfarçado de aliado, mas ele não é. Ele nos sabota, nos faz permanecer na onde nós estamos, sem perspectiva de crescimento, sem oportunidade de alcançar aquilo que nós desejamos. E depois ainda tem vários, eu vou falar só alguns aqui. Depois tem o medroso, né? O medroso é o mais comum. Não, é muito arriscado, você vai perder tudo, não faça isso. Para quê? Para que não? Se você fizer isso, pode ser que aconteça tal coisa. Oi, Marina, boa noite. Aproveita que estão aqui, clica no aviãozinho, clica aqui no coraçãozinho, quero ver um monte de coraçãozinho subindo. Convidem as pessoas para participar dessa live. O medroso, ele te faz não crescer, não prosperar, exatamente por conta do medo. Você tem medo de fazer algo e a voz vem te dizer exatamente isso. Não faça isso, porque senão você vai se entubar. Não faz isso, porque é arriscado.
Lembra das emoções, o pilar emocional? O medo é uma das emoções básicas. Só que aonde você precisa fazer a pergunta, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Boa noite Silvia, boa noite Marina. Vou falar um pouco sobre isso. O medo, né, você precisa entender se o medo é seu ou se o medo é de outra pessoa e você internaliza esse medo. Porque às vezes o medo que você tem é de alguém que tem medo e você está repetindo esse padrão de medo. Mas por que essa outra pessoa tinha medo? Porque ela não sabia, ela nunca tinha feito, enfim, N motivos dela. E você pode quebrar esse padrão. Tá com medo de fazer alguma coisa porque não está confiante nisso? Aprende mais sobre isso, aprenda mais sobre isso. Busque apoio para facilitar esse processo. O que você não pode fazer é dar voz para essa voz. Não pode fazer com que ela permaneça. Na verdade, você tem que usar ela como aliado. Beleza, eu tô com medo disso. Mas por que eu tô com medo disso? Talvez ele está querendo te mostrar alguma coisa. Para que você aprenda, se desenvolva e se torne maior do que o seu medo. Ou procure opções para que, se caso o pior aconteça, você tenha opções ou outras condições para mitigar o dano ou prejuízo causado. Então, nós precisamos entender como ouvir essas vozes, definir de quem é, definir se faz sentido e usá-la como nosso aliado. E depois do medroso tem o controlador. Controlador é aquele que não pode confiar em ninguém. Não confia nessa pessoa não. Se ela fizer, vai dar errado. Melhor você fazer. E essa vozinha fica sempre na minha cabeça. Às vezes eu tenho que entender se ela é real, se eu preciso prestar atenção mesmo, ou se não é só o meu apego por controle, por fazer as coisas. Você precisa ter tudo sob controle, não pode confiar em ninguém. O controlador, principalmente nos investimentos, ele é conservador, muito conservador. Mais até do que o medroso. O medroso às vezes ainda é risco. O controlador não, precisa ter tudo ali, tudo certinho, para ele ter a visão de tudo. Até se ele pudesse decidir ali, ele decidiria. Então o controlador também pode nos sabotar nesse formato. Principalmente quem quer empreender, quem quer crescer, que às vezes precisa delegar funções. E o controlador, ele vem para nos sabotar. Essa voz controladora, ela vem para nos sabotar. E tem várias outras. Aí você que está aqui assistindo agora, você que está aqui no gravado, veja qual delas você mais se encaixa. A Shirane já falou lá nas perguntas que ela foi respondendo, já viu o crítico bastante aí, às vezes até um sabotador. Eu já falei do controlador. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz tem ditado as regras para você? O controlador, o medroso, o sabotador, o crítico. Então, começar a olhar para os seus pensamentos, que são essas vozes dizendo na sua cabeça, é o primeiro passo para você começar a progredir, começar a fazer algo mais e a crescer. E existe uma técnica para fazer isso. Existe até um livro que fala sobre como combater essas vozes, na verdade, como usá-las como aliado. O Emerson colocou a minha mulher. A minha mulher é essa voz. Aí é uma dependência emocional, tá tudo bem, a sua mulher tem que ouvir mesmo. Desde que os objetivos estejam alinhados, ambos querem as mesmas coisas, aí sim, porque aí com certeza ela vai estar falando para o crescimento. O problema é quando os objetivos são divergentes. Aí, se você tem um objetivo e ela tem outro, se você der ouvidos, e você não vai alcançar aquilo que você tem. E isso vale nas finanças. Eu atendo muitos casais e é exatamente isso que acontece. A divergência de objetivos e por não querer desagradar o outro, na verdade não é nem uma voz na cabeça, é uma voz mesmo dizendo, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Um parênteses aí, mas faz todo sentido. E o que nós precisamos fazer depois que nós identificamos essas vozes, né, que estão dizendo para a gente tomar a decisão ou não tomar a decisão, continuar ou parar?
Primeiro, nós precisamos racionalizar. Racionalizar mesmo, desligar o botão da emoção. É a mesma coisa que eu disse quando nós falamos de crenças. Racionalizar, tirar da emoção e colocar na razão. E depois ressignificar elas. Dar um novo sentido, tá? E por quê? Eu repito isso várias vezes, né? Não é minha frase, mas eu peguei para mim. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação, atraem e também manifestam os seus resultados, tá? Então tudo começa no pensamento. E quem são os pensamentos? Como eu disse, as vozes. As vozes nas nossas cabeças são os nossos pensamentos. Só que muitas vezes essas vozes são vozes de outras pessoas. Quem aqui tem pensamento acelerado? Tenta ficar em silêncio por algum tempo e vem um monte de flash na cabeça, de um monte de pensamento, de frases, de coisa, preciso fazer aquilo, preciso ver aquilo outro. Nossa, por que fulano fez aquilo? O que aconteceu? Será que minha mãe disse? O que meu pai disse? O que meu filho falou? Nossa, fulano fez aquilo. Se eu soubesse, eu teria feito aquilo outro. Um turbilhão de coisas acontecendo. A Jura colocou exatamente, a Shirani também. É exatamente isso, um turbilhão de coisas acontecendo. E quando tem esse turbilhão, nós não fazemos nada. Nós não decidimos nada. Nós cansamos. Não tem cansaço pior do que o cansaço mental. E ele é difícil de recuperar. É a síndrome do pensamento acelerado. E isso cansa. E isso faz você procrastinar. Faz você deixar de fazer o que precisa ser feito. Então, precisamos começar a nos conhecer, a olhar para essas vozes e ir tirando aquilo que não faz sentido. Porque essas vozes, elas manifestam um comportamento que eu até trago nos meus processos, que eu chamo de comportamento financeiro disfuncional, né? Que é o quê? Uma série de pensamentos que culminam em ações, né, em comportamento, na manifestação de práticas que são inadequadas e desajustadas nas finanças. Tudo isso por conta de um mau gerenciamento dos pilares técnico, emocional, comportamental, relacional e energético. Porque essas vozes, elas são os nossos pensamentos e muitas vezes são até de outras pessoas. O Emerson colocou, já passei por crise muito grande sobre isso, acredito, não é nada bom quando chega nesse ponto. Não é mesmo. E eu digo não por experiência, porque eu não tenho tanto, porque eu tento, da melhor jeito quanto possível, a ir diminuindo esse fluxo de pensamento. Ainda estou longe daquilo que eu quero, mas eu também. Já tem momentos que eu era muito mais bravo, muito mais crica, acredito, eu não sou tanto, tem muita gente que acha que eu ainda sou, mas eu era pior. Ou era mais calado porque os pensamentos ficavam ali, e às vezes chega a um nível patológico, que precisa de tratamento psiquiátrico. Aqui eu estou falando do natural, do normal, porque é normal nós ouvirmos os nossos pensamentos. A Jura colocou, se acordar de madrugada então, pensamento voa. É exatamente isso. Ainda mais se acordar depois do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, que o cérebro está em padrões diferentes. Marina colocou, quando você diz que eu preciso racionalizar, o que pode ser isso? Estou desde as 2h45 da manhã acordada, a cabeça fritando. Já eu vou dizer o que é racionalizar. O Hermes colocou, mas isso tudo vem medos de coisas ruins da família, problemas que você não quer que aconteça, até mesmo coisas impostas no seu dia a dia, cria esses pensamentos. É exatamente isso. E o que é racionalizar? Igual a Marina acabou de perguntar, e o Hermes até completou com acontecimentos. É exatamente isso. Você começa a questionar essas vozes. Você racionaliza de quem é ela, o que ela está querendo me dizer. Qual é a validade que ela tem? Eu tenho medo de coisa ruim acontecer. Você ficar pensando nisso vai mudar o fato de uma coisa ruim poder acontecer? Vai acontecer ou não? Não vai. Entende? Você racionaliza tirando o seu poder sobre o ato
daquilo que vai acontecer pelo fato de você estiver pensando. Pô, mas e se acontecer alguma coisa? O que eu posso fazer nesse momento? Nada. Meu pensamento não vai alterar. Então eu preciso desligar isso, de certa maneira. Primeiro eu racionalizo. Eu pergunto, eu questiono. Essa crença realmente é verdadeira? Ela faz sentido? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Ela está se baseando apenas em medo? Medo do quê? Por quê? O que está acontecendo para eu ter esse medo? O que eu posso fazer para, se caso esse medo se concretize, eu faça alguma coisa? Adriano, mas você está falando um monte de pensamento. É aí que tá. Você tira daqui e coloca num papel. Você escreve. Você tira de dentro de você. Você materializa isso. E faz até na forma, uma ferramenta que eu coloco até na forma de um plano de ação. Tem uma ferramenta que eu chamo de combate ao medo, que é exatamente isso. Porque daí você tira esse pensamento puro e transforma isso em ação. Você começa a achar como eu vou resolver isso. É diferente de não fazer nada e só ficar pensando no se o pior acontecer. Eu acrescento ainda sobre o medo de julgamento alheio. Também tem isso. O que vão falar de mim se eu fizer isso? Racionaliza. Por que eu tenho que me importar com o que os outros vão dizer? O que eu vou dizer? Todas as pessoas vão detestar? Algumas pessoas vão gostar? O que eu estou dizendo é para construir ou é para denegrir? Oi Gisele, boa noite, tudo bem? Entende? Então você vai racionalizando, vai tirando do pensamento puro, que é o emocional descontrolado, e traz para o racional, que é um pensamento direcionado. E você melhora ainda mais escrevendo, tirando da sua mente e colocando num papel. Sabe, igual o filme lá do Harry Potter, da pensadeira, aquele cavarinho, ele tira um pensamento e coloca dentro de uma água? É quase isso. É terapêutico escrever. Por isso que o diário, antigamente as pessoas tinham muito diário. Hoje eu acho que não tem tanto, mas enfim, é uma prática interessante. Entende? Depois que você pegou, né, você questionou se era válido, por exemplo, a crença, você não é bom o suficiente, né? Por que eu não sou bom o suficiente? Você começa a buscar evidências, né? Procure evidências que contradigam essa voz negativa, se ela for negativa, por exemplo. Se a voz disser, não, você não é bom o suficiente, por exemplo, para investir, eu estou dizendo na parte financeira, você pode adequar isso para qualquer situação da sua vida. Não sou bom o suficiente para investir. Ou você não é bom o suficiente para fazer determinada coisa. Se lembra de todos os desafios que você já superou. Começa a buscar evidências do oposto. Você não é bom em fazer isso. Pô, mas teve momentos que eu não estava na minha melhor forma, não sabia tudo, mas eu consegui bons resultados. Porque às vezes você está tentando alguma coisa e só não está conseguindo por conta do tempo do processo. E aí vem o crítico falando, você não é bom o suficiente. Você fala, quer saber? Não sou mesmo, desisto. Aí se você insistisse mais um pouco, igual aquele meme da pessoa que vai cavando, quando ela vai quase chegar no diamante, ela quer saber? Desisto, não vou mais fazer isso porque isso não é para mim. Entende? Essas crenças, essas vozes te levam a desistir. E aí você precisa questionar, por que eu não sou bom o suficiente? Por que eu estou com medo? No caso, não sou bom o suficiente você já falhou antes, olha a resposta. Mas eu já falhei antes, mas eu também em outros casos eu tive muito sucesso. Entende? Mesmo que eu falhe, eu posso mudar, eu posso aprender com os meus erros, eu posso tentar de novo, entende? Então você vai racionalizando essas vozes e dando evidências do contrário, ou propondo soluções para melhorar essa situação. Se for um medo, por exemplo,
Porque o medo gera ansiedade. E a ansiedade, ela pode ter um nível de ansiedade tão grande que você entra em síndrome, né? Você acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico. Então, eu tô com medo do quê? De ser roubado. Beleza. Por quê? Porque tem eu tô vendo no noticiário, muitas pessoas são assaltadas o dia inteiro, só tem tragédia, isso, aquilo, então eu tô com medo. Primeiro passo. Você está assistindo algo que nem deveria estar assistindo. Você está usando o viés cognitivo da representatividade, que é a informação mais fácil que você está lembrando. Lembra lá do pilar emocional? Na live eu falei sobre o viés de representatividade. Como a informação está disponível, esse aumento de roubos e crimes e tudo mais, você traz isso como se isso acontecesse a todo instante, em todo lugar, e você desenvolve o medo. Então você racionaliza. Por que eu estou com medo disso? Porque eu tenho assistido tal coisa. Por que eu estou ansioso em fazer determinada coisa? A Marina colocou aqui, eu estou desde as 45, 2h40 da manhã acordada, né? Por que você está acordada? Pelo que você está passando? O que está acontecendo? Se você começar a escrever a história da sua última semana, você vai ver o porquê que você está assim. Talvez até um mês, talvez até um ano, talvez coisas até lá da sua infância, você vai começar a entender por que você está assim. E é com isso, perguntando o que isso está querendo me dizer. Ressignificar, depois que eu racionalizo, eu entendo, né, o porquê que está acontecendo, isso é racionalizar. É a mesma coisa de eu estou de mau humor. Enfim, estou de mau humor e aí a minha esposa vem falar comigo e eu dou uma patada nela. Ela fala assim, mas não merecia isso, né? Mas ela fala, mas o que aconteceu? Tá de mau humor? Eu falo assim, pois é, estou de mau humor, mas nem sei o que é. Para pensar um pouquinho. Talvez é alguma coisa que aconteceu há uns minutos atrás, há um dia atrás, que você está com raiva, que é uma das emoções primárias, e pelo fato de não entender, não ter resolvido essa questão, isso está fervilhando dentro de você. E aí você acaba ficando de mau humor, dando patada nas pessoas. Quando você se pergunta por que eu estou com raiva, o que aconteceu hoje de manhã, o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, isso é racionalizar, você dar uma razão para algo que está acontecendo. Porque quando você entende o porquê, eu fiquei chateado porque eu fui fazer uma coisa e não consegui. Mas que besteira, né? Nem precisava ter ficado chateado. Posso mudar, posso fazer diferente. Então isso é racionalizar. E depois que eu racionalizo, eu ressignifico. Né? Eu faço uma reestruturação cognitiva disso, que é transformar a voz negativa em uma afirmação positiva. No exemplo que eu dei aqui, em vez de eu nunca vou conseguir, eu estou aprendendo e crescendo a cada dia. Eu estou com medo de fazer isso, eu entendi o porquê que eu estou com medo, é porque eu não sabia fazer, vou aprender a fazer algo sobre isso. Vou diminuir o meu medo, vou colocar em ação alguma prática, alguma técnica para poder mitigar o dano caso esse medo se concretize. Isso é usar essas vozes a nosso favor, na verdade, os nossos pensamentos. E esse ressignificar, né, é atribuir um novo significado a essa experiência, mudar a percepção do algo que você já viveu. E quando eu trago isso nos meus processos, né, principalmente quando fala de crença, quando fala de medo, quando fala de ansiedade, com esse novo entendimento, né, com essa nova frase, com essa nova motivação, nós alteramos essa voz que nós estamos ouvindo. Ressignificando essa crença e dando um novo significado a ela, eu consigo olhar para aquilo que eu quero alcançar com outro olhar, não com medo, não com ansiedade, mas com otimismo, com positivismo. Então eu quebro um padrão de comportamento e também um padrão energético que estava me limitando e coloco um que me fortalece.
E isso serve para tudo, serve para as finanças, serve para a nossa vida, serve para as nossas relações, serve para a nossa saúde. Igual hoje eu estava brincando, eu estou fazendo um desafio aqui, estou me alimentando melhor, estou indo na academia, estou fazendo pilates, estou fazendo tudo isso. E hoje eu falei, né, para Jéssica lá do Pilates. Se eu não tiver pelo menos 100% de evolução em tudo que eu estou fazendo, eu já vou desistir. É uma voz querendo desistir. E ela fez uma pergunta, você está se dedicando 100%? Eu falei, não, 80%. Então no máximo que você vai ter 80%. Isso é racionalizar. Entende? Então é dar-te, tira da sua emoção, tá bravinho, e o que você fez? Você fez tudo? Não fiz. Então pronto. Então não queira se frustrar lá na frente. Entende? Então isso nós vamos racionalizando na nossa vida e dando um novo significado. Por exemplo, se é uma crença limitante, é transformar em uma afirmação positiva. Por exemplo, se você tem uma voz que a gente sempre fala, dinheiro é raiz de todo mal, dinheiro é sujo e tudo mais, você pode trocar ela por, com muito dinheiro, eu posso melhorar o mundo ao meu redor, por exemplo. Posso ajudar mais pessoas, posso experienciar coisas novas. Tira a crença que te limita e coloca algo que te engrandece. Percebe que quando você repete isso, continua sendo vozes, só que agora são vozes que vão fazer você prosperar, vão fazer você melhorar. Então, entender, né, prestar atenção nas vozes que estão te sabotando, silenciá-las, racionalizando elas e depois colocando outras vozes no lugar, através das afirmações positivas, mantras e tudo mais. Resumindo, nós precisamos reconhecer a voz e qual a sua origem, se há uma dependência emocional, se é medo, se é a voz de quem que é. Depois eu questiono a validade dela. Esse é o guia. Se você anotar tudo isso e seguir isso, você vai reduzir em 50% as desistências e as falhas ao longo da sua vida, seja ela na parte financeira, seja no seu dia a dia. Reconheci a voz e a sua origem. Questionei a validade dela. Apresentei evidências, né, do contrário do que essa voz está dizendo. Ressignifiquei essa voz, atribuindo um novo significado e significado positivo, você já vai estar com o caminho muito mais aberto para prosperar. E para o pensamento acelerado, meditação. Medita. Se você quer irritar uma pessoa que tem pensamento acelerado, é só você dizer para ela meditar. Porque a meditação, a atenção plena que falam, mindfulness, né, enfim, é você ficar parado no caso, enfim, ouvindo uma música ou simplesmente ouvindo uma frequência e deixando os pensamentos passarem. Conforme você vai deixando os pensamentos passarem, a sua mente vai silenciando. Só que no começo parece um monte de raio vindo, né, para todo lado. E é natural isso acontecer. É natural esse monte de vozes acontecendo quando você começa a parar e ficar em silêncio. Quer fazer algo que ajude? Faça uma meditação guiada de atenção plena. Você presta atenção só na voz que está falando. Com isso você vai desligando as outras, você diminui o volume de pensamentos. Depois você tira esse guia e faz numa frequência, fica só ouvindo a frequência. Existem meditações que são só frequências, 980 Hz, 780 Hz. Você põe lá, deixa o seu celular e só presta atenção nisso. O seu fluxo de pensamentos vai diminuindo. Shirani colocou, sim, é desafiador demais silenciar as nossas vozes. Sim, é desafiador e não tem como, né? Uma pessoa, você cala ela. Agora, você se calar é mais difícil. Por isso que o autoconhecimento ele é importante. Porque quando você não se conhece, não consegue se blindar contra as coisas que estão acontecendo dentro de você,
você não consegue resolver o que está fora. Aí você não sabe por que a sua vida está desorganizada, porque dentro de você está desorganizado. Você não sabe porque as pessoas ao seu redor estão estressadas, porque dentro de você está tudo estressado. Você não sabe por que você está atraindo padrões, né, de acontecimentos que estão te prejudicando, porque você está vibrando nesse medo. Porque tudo começa dentro. A primeira e principal mudança precisa ser dentro de nós, com as nossas decisões. E essas decisões, elas vêm baseadas nesses pensamentos. Então eu preciso cultivar melhores pensamentos. Nossa cabeça, nosso corpo é o nosso jardim. Eu estou plantando flor ou estou plantando erva daninha? É sobre isso. E depois que vocês entenderam, né, começaram a prestar atenção nessa voz e questionar, racionalizar e tudo mais, tem que agir. Tá com medo? O que eu posso fazer caso o pior aconteça? Faz um plano de ação. Tô ansioso porque eu tenho um monte de coisa para fazer, não sei se eu vou dar conta. Tá com medo? Não sabe se vai dar conta? Escreve uma listinha de 3 ações para fazer no dia. Boa noite, Santiago. Bonfim também entrou aí. Então escreve uma listinha, começa com a primeira. Só passa para a segunda depois que a primeira for resolvida. Eu tô com meu crítico hoje está falando demais comigo. Olha para o seu crítico e fala, olha o que eu fiz hoje. Isso e aquilo. Escreve, comemora, celebra. O sabotador está querendo, pode gastar, vai, você merece, tá? Merece, mas você merece algo melhor lá na frente se você tomar a melhor decisão hoje. Eu sempre brinco assim, quer descansar no seu apartamento de 100 mil hoje ou na sua mansão de 1 milhão daqui X tempo? Às vezes, o que você gasta hoje, o que você decide hoje que vai te onerar, não vai te dar uma satisfação duradoura. Agora, se você fazer um sacrifício temporário, a sua conquista pode ser duradoura. E isso vem pelos nossos padrões de pensamento. E você precisa começar, continuar e melhorar. Adriano, eu não consigo meditar 10 minutos, eu já não aguento mais. Beleza, medita 10 minutos. Medita uma semana, 15 dias, 10 minutinhos ali. Daqui 15, 20 dias, vira 15 minutos. Repete 15 minutos, depois 20 minutos. Pronto. Você quer perceber se o pensamento está acelerado? Começa a ler um livro. Você começa a ler um livro, na hora que você vê, você nem sabe o que estava escrito mais atrás. Nem adianta você tentar ler esse livro que você não vai conseguir. Vou trabalhar focado. Estou aqui trabalhando e já vejo o WhatsApp, já vejo em outro lugar, um monte de vozes falando. Às vezes as vozes são reais mesmo. Se você não conseguir se blindar sobre isso, você vai ter mais dificuldade, ainda mais se você está tentando fazer algo diferente. E eu digo para vocês, eu estou vivenciando isso. Não estou só aqui falando, eu estou vivenciando isso. Eu fiz transição de carreira, é um monte de coisa. Hoje eu acordei, caraca, será que eu tomei a decisão certa? E já na hora eu já combati o pensamento. Eu tomei porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo é esse. Então nós precisamos entender e combater esse pensamento. Entende? E mais ainda, se pergunte o que essas vozes estão impedindo você de fazer. Talvez da parte técnica está impedindo você de fazer alguma coisa, ou aprender alguma coisa, ou buscar um apoio de profissional para você, para te guiar, para seguir junto com você. Talvez ela está impedindo de você fazer algo relacionado às suas emoções, autoconhecimento. Autoconhecimento é balela, eu sou mais eu. Eu falava isso, gente, de verdade. Autoconhecimento é balela, coaching é coisa de balela. Entende? Só depois que eu entendi o real significado, que eu apliquei na minha vida e tive excelentes resultados, e hoje eu faço com as pessoas e elas têm excelentes resultados, foi que eu entendi como o autoconhecimento ele é importante. Conhece-te a ti mesmo. Só assim que você vai conseguir crescer. Talvez essas vozes elas estão impedindo você no
no ponto de vista comportamental, a ter constância em fazer algo. Começa alguma coisa, desiste. Começa alguma coisa, desiste. Sabe, às vezes é o quê? Porque você começa a fazer alguma coisa esperando um resultado gigantesco. E esse resultado é desse tamaninho. Aí vem o crítico. Tá vendo? Falei que não ia dar certo. O sabotador, para com isso. Nem precisa fazer isso não. Então acaba repetindo um padrão de comportamento. Ou a própria sociedade te impõe alguma coisa. Hoje eu estava conversando com o Ronaldo, ele nem está aí, numa mentoria, e ele falou, e a gente falando sobre ganhar mais dinheiro, ter mais dinheiro, e ele fez uma pergunta, eu fiz essa pergunta, o que você pensa quando a questão é dinheiro? Ele falou assim, na minha cabeça vem, pra quê? Pra que ter mais dinheiro? Entende? Por quê? Porque tem tanta gente que não tem, por que eu tenho que ter mais do que o outro? Então, olha só, é uma voz dentro dele e isso sabota as ações para ele ter mais dinheiro, fazer uma renda extra, atender mais um cliente, trabalhar até mais tarde, economizar, investir, porque ele nem sabe o porquê ou o para que ele quer ter mais dinheiro. Entende? Então, essas vozes nós precisamos ou silenciá-las ou entender o que elas querem dizer e substituir por alguma outra que nos faça crescer. Talvez as vozes estão impedindo você de prosperar no ponto de vista relacional. Talvez a sua voz, não faz isso com ela não, tadinho, não faz isso não, deixa ela lá. Aí você não impõe limite numa relação. Você tem dó da pessoa e dó é desconfiar do outro. Entende? Você não dá a ele a oportunidade de crescer. Você duvida da capacidade dele. Aí, por conta daquela voz, não, mas você tem que fazer isso, porque ele é um coitado. Aí você não consegue, por exemplo, não emprestar dinheiro para essa pessoa. Ou você não consegue dizer não simplesmente para qualquer pessoa, para qualquer coisa que essa pessoa peça para você. Você falou assim, hoje eu vou focar aqui na minha planilha, vou fazer os lançamentos e começo aqui, de repente fulano pede alguma coisa, aí você começa e aquela voz, vai lá, coitado, ele está te pedindo, aí você pega e vai lá e deixa de fazer o que é importante para você. Agora, eu dei um exemplo, você pode estar fazendo isso para uma série de outras coisas na sua vida. O que essas vozes estão impedindo você a fazer? Talvez estão impedindo você a ter uma visão de mundo diferente. No pilar energético eu falo isso. Nossa, nada a ver esse negócio de energia, isso daí é tontagem. Entende? Talvez o crítico, vai ficar aí meditando, vai ficar aí fazendo afirmaçãozinha positiva, isso não dá camisa para ninguém. Está impedindo você de melhorar a sua energia, de ter um ponto de vista diferente. Eu até compartilhei um livro que eu já ouvi o audiobook dele, eu tenho a versão física, eu estou lendo, se chama A Ciência de Ficar Rico. Ele fala como materializar a riqueza na sua vida através de uma matéria informe que toma qualquer forma. Uma viagem sem tamanho, mas excelente, faz todo sentido. Se permitir fazer isso, conhecer outros pontos de vista, ter outras visões do mundo que nós estamos vivendo. Às vezes uma vozinha na tua cabeça está dizendo isso. E às vezes essa voz é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do padre, do pastor. Entende? E tudo isso, crença, medo, tudo isso vai impactando negativamente a sua vida. O Anderson entrou aí, o Santiago, o Valdinei. Chegou no finalzinho, dá para assistir depois no gravado, hein? Fez sentido, gente, para vocês que estão aqui? Mais ou menos entenderam como começar a ouvir essas vozes com um ouvido diferente? Pode colocar aqui. Nós precisamos entender que nós temos o poder, de transformar essas vozes internas, que na verdade são os nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, nossas histórias, todas registradas com percepções.
com crenças, com emoções que vêm lá de trás. Então, transformar essas vozes para usá-las a nosso favor é essencial. Aí nós conseguimos prosperar. Talvez o medo está impedindo você de investir. Talvez a ansiedade está fazendo você comprar impulsivamente. Entende? E tudo isso porque você não está conseguindo controlar essas vozes, controlar as suas emoções, controlar os seus pensamentos. Aí você vai ter mais dificuldade de construir, né, um futuro que você merece, tá? Gente, muito obrigado. Espero que tenha feito sentido para vocês. É um conteúdo que ele é denso, ele é extenso, ainda mais que eu falo apenas da parte de vozes do ponto de vista de pensamento. Não estou falando de esquizofrenia, tá? Não estou falando de vozes reais. O que você falou? Não, não é isso. Isso daí tem que procurar lá o psiquiatra bonitinho, tomar remedinho. Isso também precisa, tá? O que eu estou falando aqui é esse pensamento acelerado que nós temos e como eles podem nos sabotar. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo, terem assistido. Para quem assistiu aqui no gravado, vamos combater essas vozes racionalizando, olhando, entendendo o que ela está querendo nos dizer, dando um novo significado para ela, para que elas sejam utilizadas ao nosso favor. Muito obrigado mais uma vez, excelente semana e próxima quinta-feira vou trazer mais um conteúdo para apoiar vocês, para ajudar vocês a conquistarem tudo aquilo que vocês desejam e se tornarem pessoas com um autoconhecimento mais elevado. Porque conhecimento é poder, mas autoconhecimento é empoderamento e todos nós precisamos resgatar esse nosso poder pessoal. Excelente, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, Juro, obrigado, Valdinei, que chegou, Anderson, Santiago, Ashirane, Gisele apareceu, Emerson, Marina, muito obrigado, gente, Silvia, Lujan, muito obrigado por ter vindo. Espero vocês na nossa próxima live, toda quinta-feira, às 19h30. Até lá e tchau!